Olá, boa tarde. Eu sou Ana Canedo. Estamos começando mais um Facebook Live do Sebrae. Hoje nós vamos conversar sobre microempreendedor individual, esclarecer dúvidas sobre previdências, benefícios, leis, direitos e deveres do MEI. Antes de começar, nós queremos pedir que vocês ajustem, verifiquem o áudio dos seus equipamentos, do fone de ouvido, e se tiver algum problema, avisa aqui pra gente nos comentários, tá bem? Como alguns de vocês já sabem, nós estamos na Semana do MEI, na Semana do Microempreendedor Individual. Em todo o país, o Sebrae está realizando diversas atividades gratuitas para esse público, para esclarecer dúvidas, fazer formalização, enfim, uma série de atividades e também, além dos pontos físicos do Sebrae, atividades online, né? Vocês podem conferir os eventos que estão acontecendo aí na cidade de vocês em nosso portal, sebrae.com.br/Semana do MEI, ou por meio da nossa central de relacionamento, 0800 570 0800. A gente vai deixar aqui no texto dessa live o endereço e o telefone para vocês. E esse vídeo também vai ficar disponível depois, ok? Então vamos lá. Hoje nós temos 3 convidados que responderão dúvidas gerais sobre o MEI. A gente está aqui com um time de especialistas de peso. Eu quero agradecer a presença e dar as boas-vindas para o Fábio Silva, que é diretor da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, o Felipe Leite, que é especialista da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, e o Gustavo Andrade, que é auditor fiscal da Receita Federal. Sejam muito bem-vindos e muito agradecida pela presença de vocês. Obrigado. Bem, para quem chegou agora, eu vou reforçar, nós estamos aqui para conversar sobre o microempreendedor individual e tirar dúvidas, esclarecer dúvidas dos seguidores sobre temas aí do dia a dia do MEI, né? Como se formalizar, quais são os benefícios, as dúvidas sobre a previdência, enfim. Vamos conversar aqui com os nossos especialistas e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Bem, nós vamos começar, Fábio, com uma dúvida da Deise Juliano, que nos perguntou: gostaria de saber de abrir o MEI, mas eu não sei como fazer. É uma dúvida dela e acredito que de muitos seguidores também. Qual é a forma que o trabalhador autônomo se formaliza como MEI? Bem, você pode ir ao portal do empreendedor.gov.br. É um ambiente de governo aí simplificado, desburocratizado, para que você possa fazer a sua inscrição do MEI no portal. Agora, é importante frisar que você também antes possa ir à prefeitura do seu município, esclarecer sobre o endereço que você quer colocar a sua atividade e também fazer uma visita ao Sebrae, porque eu acho que é super importante. O Sebrae tem toda uma equipe que pode dar algumas orientações, porque além de você poder abrir de uma maneira fácil no portal do empreendedor, é importante frisar o portal do empreendedor.gov.br, que a gente vê aí que tem outros portais do empreendedor aí que pode ser que você não está buscando o endereço correto. Mas o mais importante é que você possa fazer uma consulta sobre a atividade que você quer colocar no local que você deseja colocar. E o Sebrae pode te dar uma ajuda com relação a mercado, com relação a fazer uma pesquisa de mercado para você já iniciar seu negócio estruturadamente. Fábio, é importante frisar que a formalização é online no portal do empreendedor.gov.br e é gratuita. Isso. O próprio empreendedor pode fazer e ela é gratuita, né? Ela é gratuita e você consegue fazer rapidamente no portal do empreendedor.gov.br. Certo. Uma pergunta agora sobre previdência, Felipe. É do Carlos Cardoso. Ele quer saber o seguinte: uma pessoa que tem uma empresa MEI em seu nome, quando ela aposenta, ela continua pagando? Ou para não pagar tem que dar baixa na empresa? Como é que funciona a aposentadoria para o MEI nesse sentido? Todo microempreendedor individual, ele é um contribuinte obrigatório da Previdência, estando aposentado ou não. Então, mesmo depois de conquistar a sua aposentadoria, se ele permanecer com seu registro de MEI ativo, ainda permanece devido à contribuição previdenciária. É uma decisão pessoal, se ele continua com seu registro de MEI ativo ou se ele dá baixa para não mais recolher a contribuição previdenciária. Ok. Gustavo, nosso convidado aqui da Receita Federal. A Joyce Patrícia Excel, ela quer tirar uma dúvida: a partir de qual valor de faturamento o MEI deve fazer a declaração do imposto de renda como pessoa física, além de fazer a declaração anual do MEI, né? Ela diz que foi a 2 escritórios de contabilidade e recebeu informações opostas. Essa acho que é uma dúvida comum também entre quem é MEI, né, Gustavo? Sim, bom, vamos lá. O prazo da entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física encerrou no dia 30 de abril. Porém, os rendimentos do MEI, o lucro do MEI, ele é isento do imposto de renda da pessoa física. Porém, essa isenção, ela tem um limite.
o limite é calculado com base em percentuais que são aplicados em cima da receita bruta anual, que no caso de comércio e indústria é 8%, prestação de serviço 32%, e jogando esse percentual do lucro presumido em cima da receita anual, você acha a parcela isenta. Com isso, o MEI terá que apurar o lucro da empresa dele, pegar sua receita total menos as despesas e comparar esse lucro menos a parcela isenta, e com isso verificar se enquadra nos critérios de obrigatoriedade da declaração da pessoa física, que foi para esse ano R$ 28.559. Agora, vale lembrar que estamos falando apenas do rendimento como MEI. Caso o microempreendedor individual enquadre em outros critérios de obrigatoriedade da declaração da pessoa física, ela deverá entregar. A gente tem, Joyce, no portal do Sebrae, uma página sobre esse assunto, e aí a gente pode, né, encaminhar para você aí nos comentários o link dessa página para você olhar com calma, tá bem? Voltando aqui para o Fábio, a Neide Maciel, o Fábio quer saber o seguinte: eu sendo MEI, eu posso estagiar em qualquer empresa privada ou tem uma exceção? O MEI, tendo uma atividade como MEI, ele pode ser estagiário numa outra empresa? Como é que é o nome dela? O nome dela é Neide. Neide, olha só, não tem nenhuma vedação que você seja estagiária sendo MEI. Agora, é importante destacar para você que está empreendendo, que você possa se dedicar à sua atividade enquanto MEI. Porque você pode trabalhar, você pode exercer sua atividade. Agora, se você somar a sua quantidade de hora diária destinada a esforço de trabalho a uma outra atividade, vai dividir, pode ser que você prejudique tanto o trabalho como estágio ou o trabalho como MEI. Então, assim, partiu para o lado do empreendedorismo, vem para cá e agora se dedique à questão da sua atividade econômica que você optou. Mas não tem nenhuma vedação de você ser estagiário, não. Ok. Felipe, o Paulo Leandro, ele diz o seguinte: atualmente trabalho como autônomo e pago meu INSS com a finalidade de ter uma aposentadoria de teto. A minha pergunta é: se eu me tornar MEI, irá atrapalhar em tirar a minha aposentadoria, seja no tempo de serviço ou no valor que irei receber na aposentadoria? Bom, essa é uma pergunta bastante comum. O contribuinte da Previdência, ele tem seu tempo de contribuição somado nas diversas categorias. Por exemplo, ele pode ter sido um empregado, um microempreendedor, um trabalhador autônomo. Então, todas essas contribuições registradas na Previdência são somadas para efeito de tempo de contribuição, para ele conquistar sua aposentadoria. Então, todo o tempo é levado em consideração. Com relação à contribuição do MEI, como ela é uma contribuição reduzida, isso pode, depois, quando for calcular a média do valor do benefício dele, isso pode reduzir ou afetar o cálculo. Mas é sempre importante frisar que o tempo contribuído, ele é considerado e somado aos demais tempos contribuídos em outras categorias. Ele diz que a finalidade dele é ter uma aposentadoria de teto. Nesse caso, seria interessante ele procurar, então, a central de atendimento do INSS para verificar a situação específica dele, porque a gente não tem aqui as informações sobre valor e tal. Então, é uma orientação, né? Ele verificar essa situação específica lá. Ele também pode, se ele tiver uma segunda atividade, é muito comum o MEI, ele também ter um vínculo empregatício ou ter uma outra atividade como autônomo. Então, se ele tiver uma outra atividade, ele deve também recolher a sua contribuição previdenciária. E esse fato pode elevar também o valor do seu benefício. Ok. Temos muitas perguntas, então a gente vai alternando aqui entre os nossos convidados. Se você chegou agora, esse é o Facebook Live sobre as dúvidas gerais que o microempreendedor individual tem sobre previdência, benefícios, direitos e deveres. A gente está aqui com convidados da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, da Receita Federal e da Previdência Social para tirar todas as suas dúvidas, ou uma boa parte delas. Então, participe aqui com a gente, deixe as suas dúvidas nos comentários, tá bem? Gustavo, o Chagas Silva pergunta, ele gostaria de saber, fez o MEI, mas ainda não efetuou nenhum pagamento. Como é que ele faz para se regularizar? Nós não temos informações sobre datas, então seria importante a gente falar de regularização dos anos anteriores, desde quando, até quando, Bom, pode ser a dúvida de outras pessoas. Primeiramente, o Chagas ele terá que verificar se foi entregue a Dasene MEI. A Dasene MEI ela tem um prazo de entrega até o último dia de maio.
E ele entregando a DAS nesse MEI, basta ele emitir o DAS através do portal do Simples ou do app MEI. Aí ele consegue efetuar o pagamento e se regulariza. Certo. Os empreendedores individuais, Gustavo, que estão na mesma situação dele, até que ano eles conseguem fazer essa regularização no portal do empreendedor, pelas guias? Tem uma limitação de tempo? Até 5 anos para trás. Da data, né? Isso. Então tá ok. Fábio, nós temos aqui uma pergunta da Irene Araújo, que também fala de estágio, mas ela não quer saber se ela pode ser uma estagiária e também ser MEI. Ela quer saber... Não, perdão, essa não é a dúvida da Irene, é a dúvida do Humberto. Humberto Santos quer saber se o MEI pode ter um estagiário na administração da empresa dele e como que pode ser o cadastro desse estagiário na empresa que é do MEI, no CNPJ que é do MEI. Tá. Uma das facilidades do programa é que o microempreendedor individual ele possa ter até um empregado. Uhum. Com relação à questão de você contratar ou não um estagiário, é bastante importante você ficar atento à lei do estágio. Uhum. Porque a lei do estágio, ela vincula a quantidade de funcionários ao número de estagiários que são possíveis. Então acho que seria interessante você ir a uma delegacia do Ministério do Trabalho e tudo e orientar com relação a essa questão da sua formalização de se você ter um estagiário a mais, entendeu? Uhum. Mas pode ser que seja possível, dado que tem umas leis que dizem o seguinte, a própria lei do estágio, eu tenho ela aqui, eu acho que é a lei... Bem, eu vou lembrar durante o programa e vou falar aqui para você. Então, a lei do estágio, ela tem umas especificidades que tem que ser atendidas pelo empregador. Uhum. Então, é bom ele ter essa orientação antes de ter essa intenção de contratar um estágio. Agora, com relação à contratação de um empregado, é possível você ter até um empregado, sim, como MEI. Desde que ele receba um salário mínimo ou o piso da categoria, né? Isso aí. Tá certo. Felipe, a dúvida do Arlisson é também sobre a aposentadoria. Ele quer saber o seguinte. Arlisson do Nascimento. Estava lendo sobre MEI e vi que se você atrasar seus boletos, você não vai se aposentar depois de 15 anos pagando. 15 anos é o prazo de carência do MEI, né? Para aposentadoria, 180 meses. Aí ele diz o seguinte, por exemplo, se são 15 anos de contribuição e você pagar um boleto atrasado, você vai se aposentar depois de 15 anos e um mês. E assim sucessivamente. É isso mesmo? Sendo assim, quem atrasar um ano e pagar todas essas parcelas de uma vez, mesmo assim vai se aposentar com 16 anos de contribuição? Então, resumindo, como é que funciona na carência para a aposentadoria essa questão do atraso dos boletos? Uhum. Essa é uma questão que tem um impacto muito forte na vida contributiva do segurado, para ele acessar seus benefícios. E a Previdência faz um esforço muito grande também para divulgar essa regra da carência. Uhum. O segurado, se ele fica mais de 12 meses sem contribuir, ele perde a sua qualidade de segurado em regra, ele perde sua filiação. Então, a gente recomenda que, se possível, que ele pague sua contribuição em dia, mas que, se não for possível, que ele nunca deixe de contribuir por mais de 12 meses. Quando isso acontece, ele perde a filiação. E depois, eventualmente, se ele quiser pagar retroativo, ele não vai ter esse tempo contado para carência. Então, o contribuinte individual e o microempreendedor deve sempre ficar atento para não atrasar mais do que 12 meses a sua contribuição previdenciária para não ser desfiliado. E isso no caso de ter um tempo maior em aberto com os boletos. E no caso que ele citou de ter um mês, atrasa um mês na aposentadoria? Funciona dessa forma? Não, por exemplo, se ele faz a primeira contribuição em dia e não perde essa qualidade de segurado, que são 12 meses sem contribuição, quando ele faz a primeira em dia, todo o tempo contribuído vai ser levado em consideração para os requisitos dos benefícios. Uhum. Então, se ele paga um dia e nunca perde a qualidade de segurado, ele vai precisar, para se aposentar, por exemplo, 15 anos de contribuição, que é a carência. Certo. Mas se eventualmente ele fica mais de 12 meses sem contribuir, depois ele não consegue recuperar mais essa carência. Então esse é um alerta muito importante que a gente tem que fazer para os microempreendedores para tomarem cuidado e não deixarem de fazer sua contribuição por mais de 12 meses, que as consequências podem ser graves e eles podem perder a sua proteção social da Previdência. Certo. Um esclarecimento importante então, né? Gustavo é o nosso convidado da Receita Federal. O Alex Maurício, ele tem uma dúvida que eu acho importante a gente esclarecer aqui, que é a respeito do cancelamento, né, do CNPJ do MEI que foram cancelados.
por não pagamento do DAS e também pela falta do envio da declaração. E ele quer saber o seguinte: quem teve o MEI baixado por falta de declaração pode reativá-lo e como? Bom, no caso da baixa que foi efetuada no começo deste ano, o MEI ele não consegue reativar o CNPJ dele. Então, a sugestão é que, surgindo a necessidade de continuar como MEI, a pessoa física ela terá que abrir um novo CNPJ, um novo MEI, e regularizar as pendências do CNPJ que foi baixado. Certo. Então, tanto para quem teve o CNPJ cancelado pelo não pagamento do DAS como da entrega da declaração, não tem como reativar. Não tem como. Certo. Vamos agora perguntar aqui para o Fábio, que é o nosso convidado da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. A Irene Araújo, Fábio, ela tem uma dúvida. Ela já é MEI e ela tem uma filha que é especial. Ela é manicure. Ela colocou aqui, entre aspas, audição. E ela quer saber se ela também pode ser MEI. Se a filha dela também pode ser MEI. A filha dela que é especial. Deixa eu só complementar a resposta anterior de Humberto, que a lei de contratação de estagiário é a lei 11.788. E ela tem umas regras específicas, principalmente que vincula a contratação de estagiários a um número mínimo de funcionário. Então é bom procurar, Humberto, a delegacia do trabalho da sua região aí, para ele te orientar com relação a isso, mas é importante porque tem essa vinculação, entendeu? E com relação a Irene, que bom, ela pode ser MEI sim, a atividade de manicure pode ser MEI. Agora é importante frisar que antes dela se inscrever, que ela procure ver se tem alguns critérios que são importantes. Se ela não recebe algum benefício previdenciário, se no local que ela quer instalar, a prefeitura concede a autorização para ela colocar. Então, assim, busca o SEBRAE para essas orientações para que você possa começar o seu negócio estruturadamente do ponto de vista da gestão do seu negócio. Eu acho que é fundamental esse começar bem. Até porque eu acho que isso tem a ver com o curso do SEBRAE. Então, assim, quer começar bem, vai ao SEBRAE e faz e busca essa orientação para que você tenha mais estrutura para você iniciar o seu negócio. Mas seja bem-vindo ao programa. É um programa hoje que o governo tem, que nós temos 6,8 milhões de orgulhos, e aí nós, enquanto governo aqui, ficamos muito orgulhosos de ter na nossa base cadastral essas pessoas que estavam na informalidade, que estavam invisíveis e que vieram para a formalidade por meio do programa. Então, assim, seja bem-vindo ao programa. E a gente vai aproveitar aqui a dúvida da Irene e reforçar a questão da formalização. A formalização, como MEI, ela é feita online, de forma gratuita, e o portal oficial do MEI é o portaldoempreendedor.gov.br. Esse é o único portal oficial para a formalização do microempreendedor individual. Essa formalização pode ser feita pelo próprio empreendedor e ela é online e gratuita. E caso vocês tenham alguma dúvida nesse processo da formalização, a gente também está aqui no SEBRAE, aqui nos nossos canais de atendimento, para esclarecer e para ajudar, como bem disse o Fábio, apoiá-los, né, para que esse negócio comece da melhor forma possível, né, Fábio? Assim, o portal é um portal que foi reestruturado agora, é um portal que está de fácil comunicação, você vai ter todas as orientações do portal, é um portal novo aí, é um trabalho nosso de governo em parceria com o SEBRAE que deu uma modificada e facilitou ainda mais a vida do empreendedor. É isso aí. Felipe, a gente sempre recebe aqui nos nossos canais, nas mídias sociais, muitas dúvidas sobre os benefícios previdenciários além da aposentadoria, né? Auxílio maternidade, auxílio doença. Eu tenho uma pergunta, pegando a questão das carências que a gente estava falando antes, eu vou fazer essa pergunta e depois a da Paula Beatriz. Que é a respeito das carências. Você explicou como funcionam as carências para a aposentadoria. E eu gostaria que você explicasse para os nossos seguidores como funcionam as carências para os demais benefícios. A questão do pagamento em dia, as gestantes têm muitas dúvidas. Como que funcionam as carências nesse caso? Quando a gente fala em previdência, as pessoas tendem a pensar só na aposentadoria, mas a previdência vai muito além disso, né? A proteção da previdência, ela é ampla, é uma previdência que nós temos aí também, além da aposentadoria, o auxílio-doença, que é muito procurado. O auxílio-doença, ele não tem carência quando é um acidente de qualquer natureza. Então, por exemplo, o MEI está exercendo a sua atividade e ele, por exemplo, tem um acidente,
né? Ele não precisa cumprir a carência, basta ele estar afiliado, ou seja, com a primeira contribuição em dia. Ou então, se ele tiver alguma doença específica em lei, também não há necessidade de cumprimento da carência para o auxílio-doença. Para os demais casos do auxílio-doença, há carência de 12 contribuições. Ok. O salário maternidade também é muito desejado pelas microempreendedoras. A carência são 10 meses. Né? Nós temos ainda a pensão por morte, né? Que é uma proteção para a família, né? do microempreendedor. A pensão por morte também não tem carência. Basta a primeira contribuição em dia. Né? E também a gente tem a aposentadoria por invalidez, né? Que tem a carência de 12 meses. E o auxílio reclusão também, que ele está vinculado à carência de 12 meses. Ok. E a pergunta da Paula é sobre licença maternidade, mas ela deu entrada no salário maternidade e ela quer saber se ela pode emitir nota fiscal eletrônica no período que ela está recebendo o benefício. Olha, durante o período do salário maternidade, ela está afastada das suas atividades. Em tese, ela não poderia estar exercendo uma outra atividade concomitante ao recebimento do benefício salário maternidade. Então, se ela exerce a sua atividade, ela pode colocar em risco a manutenção do seu benefício. A Previdência faz isso justamente para vedar que as mães voltem ao mercado de trabalho, né, garantindo o salário maternidade durante 120 dias, e isso seria um desestímulo para que a mãe volte e trabalhe e prejudique o cuidado com o seu filho. Então, a regra é, durante o período de salário maternidade, ela não pode exercer atividade. Inclusive, uma informação importante também é que durante o recebimento de qualquer benefício previdenciário, o MEI não deve recolher a DAS, não é isso? Exatamente. Se o MEI estiver recebendo auxílio doença ou salário maternidade, ele vai entrar no portal e vai emitir o seu DAS, mas pagando apenas o ICMS e o ISS. Nesse caso, ele não precisa recolher a contribuição previdenciária durante o recebimento desses benefícios. Certo, muito grata. Gustavo, a Lília, acho que é um tema importante do momento, porque hoje é dia 17 de maio, né? A gente está aí chegando perto do prazo final da entrega da DAS-NC-MEI, que é a declaração anual do Simples Nacional, que todo MEI precisa fazer, né, anualmente, e o prazo é 30 de maio. É 30 ou é 31, Gustavo? Porque 31 esse ano... Maio. É o último dia útil. De maio, só, se não me engano... Porque 31 de maio nesse ano é feriado. Sim, então o último dia que a gente considera será dia 29, que é sexta, se não me engano. 30. Dia 30 é quarta-feira, que é o último dia útil. Isso. 31 é quinta-feira. Então, certo. E aí a Lília quer saber o seguinte, ela nunca fez a declaração e ela quer fazer e quer orientação de como fazer. Então, uma oportunidade para a gente esclarecer. Bom, aí. O preenchimento das NC-MEI, ele é muito tranquilo de fazer. O acesso das NC-MEI, o contribuinte, ele acessa o portal do Simples, vai lá na opção CIMEI Serviços, em declarações e entra na aplicação. A das NC-MEI, ela é informada com a receita bruta total, a receita de comércio e indústria e a receita de serviço. E tem uma outra informação que é se o MEI ele possui empregado ou não. Inserindo essas informações, o MEI ele faz a transmissão da NC-MEI e, se for do desejo dele, ele imprime a declaração para a sua guarda. Certo. Fábio, o Lucimário Silva, ele quer saber se ele pode abrir o MEI no endereço da casa dele e montar a oficina dele em qualquer outro lugar da cidade. Ele não explica aqui qual é a atividade dele, mas ele quer saber se ele pode oficialmente ter o MEI em um endereço e a oficina em outro local. Não. Você tem que abrir o MEI no local que você vai colocar um endereço onde você vai exercer a atividade. Uhum. Até porque, se essa atividade sua for oficina e você quiser botar o endereço, pode ser que você tenha alguma restrição com relação às regras do município não combina uma oficina dentro de um edifício, né? Uhum. Mas carece você buscar a prefeitura e saber onde você quer colocar. A oficina pode, mas o endereço que tem que estar no seu cadastro do MEI é o endereço onde você vai exercer sua atividade.
Essa é uma informação importante de a gente reforçar, porque a formalização é online e gratuita, mas o trabalhador que tem interesse em se formalizar como MEI, ele sempre deve procurar a prefeitura do seu município antes de fazer essa formalização. É um cuidado que ele precisa ter. Busca a prefeitura, consulta as atividades permitidas que são permitidas para o microempreendedor, isso tudo no portal do empreendedor tem. Agora, carece aqui, Gustavo, só uma complementação do que você falou, eu acho que carece a gente ressaltar essa questão das duas obrigações que são, além de todas as obrigações que você tem como empreendedor, que a gente imagina e não é do nosso desconhecimento, que a gente sabe que são muitas, do seu desafio enquanto empreender, mas eu acho que duas coisas são fundamentais para que você tenha clareza. Primeiro, fez a inscrição no portal, imprima o seu CCMEI, que é o Certificado de Microempreendedor Individual, imprima a sua declaração já de pagamento da primeira mensalidade e você, todo mês, cumpre com essa obrigação do pagamento. Quer dizer, são as duas únicas obrigações que você tem. É o pagamento mensal, isso aí você faz tranquilamente dentro do portal do empreendedor, tá? E anualmente você informar a sua declaração das NCMEI. Uma coisa que é fundamental, que o portal também tem, que pode te ajudar, é o preenchimento do relatório mensal da sua movimentação. Que isso você pode preencher dentro do portal, você pode imprimir e que isso vai facilitar na informação que deve ser consolidada anualmente via das NCMEI, que o prazo, como o Gustavo colocou, é de agora, dia 30 de maio. Essa informação do CCMEI, tem muitos seguidores que nos enviam uma dúvida assim: eu me formalizei, e agora onde que eu pego meu CNPJ? O CNPJ, ele já vem nesse documento, né? Já está mas ele também, ele pode entrar no site da Receita Federal e imprimir o cartão do CNPJ. Sim. Entendeu? Além dele poder ir ao portal do empreendedor e emitir o CCMEI, que consta já o CNPJ, ele pode também, no site da Receita, imprimir o seu cartão CNPJ. Eu acho que aí... Mas o CCMEI já tem essa validade. Tá certo. Felipe, nosso convidado do INSS. A Elisângela Ribeiro, ela quer saber o seguinte: por que pessoas que recebem algum benefício do INSS, como pensão, por exemplo, não podem abrir um MEI, não podem se formalizar como MEI? Quem recebe pensão, não há vedação que se formalize como MEI. Se ela recebe uma pensão por morte, por exemplo, ela pode empreender e pode se registrar como microempreendedora sem colocar em risco a sua pensão. A única ressalva que a gente alerta é com relação ao benefício específico de aposentadoria por invalidez. Então, nós temos um aposentado por invalidez que quer virar MEI. Nesse caso, ele teria que comunicar ao INSS e abrir mão da sua aposentadoria por invalidez para poder se tornar um microempreendedor individual. Com relação à pensão, não há vedação de acumular o recebimento da pensão com a formalização como MEI. Tá certo. Gustavo, a Juliana Martins pergunta, ela diz que está com os boletos atrasados e gostaria de saber como fazer para pagar parcelado. Bom, é uma pergunta ótima, né? Ainda mais nesse momento que a gente está passando com a Lei Complementar 162 de 2018, na qual instituiu o parcelamento especial do MEI. Bom, cabe falar que o parcelamento especial, ele abrange competência até novembro de 2017, cujo vencimento ocorreu no dia 20 de dezembro. O prazo de adesão ao parcelamento especial, ele será do dia 18 de junho a 9 de julho. O MEI, ele vai pagar uma entrada de 5% da sua dívida consolidada, obedecendo 5%, não, desculpa, ele vai pagar uma entrada de 5%, podendo dividir em 5 prestações mensais, obedecendo o valor mínimo de R$50. O MEI, aderindo no mês de junho, a primeira parcela ele tem que pagar até o último dia de junho, que, se não me engano, o dia útil é dia 29 de junho, por isso que a confusão com o prazo das NCMEI. E ele aderindo até o dia 9 de julho, que é o prazo final, ele terá que recolher a primeira parcela da entrada até dia 9 de julho. O aplicativo para adesão vai estar disponível a partir do dia 18 de junho, e o microempreendedor individual
querendo saber as reduções que a lei oferece, basta ele dar uma olhada na Lei 162 de 2018. Foi uma lei muito benéfica com as reduções e que vale a pena o MEI aderir. A gente vai, quando o aplicativo da Receita Federal estiver disponível, a gente vai fazer uma ampla divulgação aqui, informando todos esses detalhes. Por hora, eu acho que seria importante a gente dizer os prazos. Esse parcelamento, ele vai ser válido para os débitos a partir de quanto? Você saberia a partir de o débito. O MEI poderá incluir débito até a competência em novembro de 2017, que teve o vencimento do DAS ocorrido no dia 20 de dezembro. E tem um prazo anterior? O prazo limite é novembro de 2017. Sim. Tem um prazo anterior, a partir de 2015, 2014, saberia me dizer? Bom, de acordo com a resolução do Comitê do Simples Nacional, o MEI poderá incluir débitos não exigíveis, ou seja, desde, se não me engano, o MEI foi criado em 2010, desde 2010 até novembro de 2017. Ok. Bom, a gente tem aqui perguntas sobre nota fiscal. Eu não sei quem dos senhores poderiam nos ajudar a responder. Tem duas perguntas. A Thaísa quer saber por que emitir nota fiscal. E a Cris, ela diz que é MEI e tem um salão de cabeleireiro, quer saber se precisa emitir. Posso responder? Pode ficar à vontade. Não, pode ficar à vontade. Não, olha só, gente. O MEI, ele não é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa física. Mas, por outro lado, se o destinatário da nota for uma empresa ou for o governo, ele é obrigado à emissão da nota fiscal, sim. É importante essa questão da nota, quer dizer, é uma facilidade de que você não tem essa obrigatoriedade para a pessoa física. Mas, nas suas relações comerciais com a empresa ou com o governo, quando você vende produto ou serviço para o governo, é obrigatória a emissão da nota. E a nota fiscal nada mais é do que a comprovação do movimento da sua empresa. Então, assim, mesmo que desde que você já não é obrigado a emitir para a pessoa física, é importante, isso não quer dizer que você não tenha que contabilizar isso como receita do seu negócio. Uhum. Uma coisa é a emissão da nota, outra coisa é você ter todo o controle e a gestão do seu negócio na emissão, naquilo que você está entrando como receita, até porque isso vai te ajudar no dia 31 de maio, e aí eu acho que vale a pena a gente ratificar essa questão da data da entrega aí. Eu acho que a declaração ela pode ser encaminhada até as 23h59 do dia 31 de maio. Então, isso é importante, quer dizer, o prazo é extenso, quer dizer, você tem condições de fazer, faça isso, porque isso faz parte da formalização da sua atividade. Então, acho que são duas coisas, eu gosto de tocar nisso aqui, porque eu acho que são duas únicas obrigações que você, como MEI, tem que fazer. É o pagamento mensal e uma vez anualmente, uma vez por ano, o envio da declaração. Outra coisa que o Gustavo tocou, que eu acho que vale a pena a gente também dar um destaque aqui, é essa questão do parcelamento. Se você tem débito em aberto junto à Receita, é fundamental que você aproveite esse momento, quer dizer, é mais uma oportunidade. Tem um parcelamento que ele é aberto permanente, agora foi aberto um prazo pequeno para adesão, quer dizer, se você tem algum débito em aberto e quer regularizar essa situação, busque o parcelamento, que vai te dar um pouco mais de tranquilidade. Quer dizer, se você não está fazendo esses pagamentos mensais, busque esse parcelamento, regularize a sua situação, porque você regularizando a sua situação enquanto CNPJ e enquanto CPF, você está regularizando a situação da sua empresa, do seu negócio, entendeu? Isso eu acho que isso é importante. E a gente confirmou, Fábio, no portal do empreendedor, o prazo para a entrega da DASENS MEI nesse ano é 31 de maio. Então, sendo feriado ou não, o prazo é 31 de maio. Então, o que a gente sempre orienta é não deixe para a última hora, não é um procedimento difícil, como alguns acreditam que é bem simples. E caso você tenha alguma dúvida, a gente está aqui nos nossos canais à disposição. E ainda falando da nota fiscal... Só não pode deixar para procurar o Sebrae no dia 31 de maio, porque 31 de maio é feriado, não vai ter Sebrae, as portas vão estar fechadas, então assim, se antecipe, é uma coisa muito simples de se fazer, é mais fácil do que a nossa declaração de imposto de renda, não obstante ser empresa, porque às vezes você pensa assim, é uma obrigação empresarial, aí você acha que é uma coisa muito complexa, não é. Pode procurar o portal do empreendedor
busque o portal, faça isso pelo portal, busque o Sebrae ou busque posto da Receita Federal, mas faça isso antecipadamente. 31 de maio não vai ter Sebrae para nos ajudar, né? E aí o que acontece? Se o MEI atrasa a entrega, ele está sujeito ao pagamento de multa, né? Também. Então, vamos estar atentos aí a esse prazo. E ainda sobre a nota fiscal, a gente recebe... Eu entendo que a Thaís, ela quer saber para que emitir a nota, porque a gente recebe aqui muitas dúvidas assim. Tem muitos microempreendedores individuais que acreditam que irão pagar um percentual de tributos sobre o valor daquela nota. E a gente sempre esclarece que não é assim, né, Gustavo? Ele tem um pagamento fixo mensal, mas ele não vai pagar um valor, não vai ser descontado dele um valor a partir de cada nota que ele emite, não é isso? Não, o valor do MEI, o valor que o MEI recolhe mensalmente é fixo, o valor de 5% em cima do salário de contribuição, que é a título de contribuição previdenciária, INSS, R$1 para ICMS, se for o caso, e R$5 para ISS, no caso de atividade de prestação de serviço. Independente se o MEI estiver inativo, ele tem que pagar esse valor que é fixo, conforme diz. E não tem o valor da nota. Isso. E aí, muitas dúvidas também sobre como emitir a nota. A informação que a gente dá para essas pessoas é que a emissão, os procedimentos para a emissão das notas fiscais, eles são definidos pelos estados e municípios, né? Estados, no caso de empresas que são de indústria e comércio, e municípios, no caso das empresas que são de serviço. Então, a nossa orientação é para que o MEI procure ou a prefeitura ou o estado, dependendo da sua atividade, e se informe quais são os procedimentos para emitir a nota. A nota fiscal eletrônica ou a nota física. Esses procedimentos, eles podem variar de um estado para o outro, de uma prefeitura, de um município para o outro. Então, por isso que a gente orienta que a melhor forma desse microempreendedor individual ter a informação é buscando na prefeitura ou no governo do estado. Correto? Correto. Então, vamos em frente aqui que nós ainda temos muitas dúvidas. Nós recebemos aqui, acho que para o Fábio, Janice Faustina. Ela quer saber, eu posso trabalhar como CLT e continuar pagando o MEI? Ela pode ser MEI e trabalhar de carteira assinada? Sim, não tem nenhuma vedação para isso. Agora, é aquela questão que eu volto a frisar, né? São duas atividades para uma pessoa só, né? Quer dizer, a sua atividade do dia a dia de empregado, né? E a sua atividade como empreendedora. Então, assim, mas não tem nenhuma vedação. E no caso do seguro-desemprego, Fábio, como fica a pessoa que é MEI e também trabalha com carteira assinada, caso ela seja demitida? Ela recebe, a gente encaminha, ela procura, nesse caso, ela procura a Delegacia do Trabalho antes da entrada no seguro-desemprego, para saber a informação, assim, no caso dela, como fazer? Qual a orientação que a gente pode dar caso isso aconteça? Essas regras do seguro-desemprego ainda não estão bem esclarecidas. Eu acho que a melhor orientação aí é ela buscar a Delegacia Delegacia do Trabalho para tirar essa dúvida aí. Então, quem é MEI e também trabalha como funcionário com carteira assinada, caso seja demitido e for dar entrada no seguro-desemprego, se informa primeiro sobre ter ou não o CNPJ no seu nome. Essa é a melhor orientação que a gente pode dar. Tá certo. Gustavo, a Maria quer saber se ela regularizar a situação dela através do parcelamento, ela assegura os benefícios previdenciários? Eu não sei se você, acho que Felipe, né, Felipe? Bom, eu acredito que seja com o Felipe. Sobre o parcelamento, quem é MEI e que tem débito. Uhum. A partir do momento que ele faz o parcelamento desses débitos, ele volta a assegurar os benefícios previdenciários? Como que funciona a carência nesse caso? Quando ele adere o parcelamento e paga as suas contribuições atrasadas, esse tempo é contado como tempo de contribuição, né? Por outro lado, se ele tiver perdido a filiação perante a Previdência Social, ou seja, se ele tiver ficado mais de 12 meses sem contribuir, esse tempo não vai ser contado para a carência. Então tem que analisar o caso concreto, se o MEI ele perdeu a sua filiação ou não. Existem os dois casos. Existe aquele MEI que nunca deixou de atrasar por mais de 12 meses seguidos e vai aderir ao parcelamento. Nesse caso, ele vai contar todo o período para a carência. Uhum. Agora existe aquele outro MEI que está mais de um ano sem contribuir, né? E ele adere ao parcelamento, ele faz o pagamento, o requerimento retroativo, vai ter esse tempo contado para tempo de contribuição, mas nesse caso não vai contar para carência. Por isso que eu ressalto novamente aquilo que eu falei no início. O MEI tem que ficar em alerta para não deixar
de atrasar mais de 12 meses seguidos, que o prejuízo é grande se isso acontecer. E a orientação nesses casos específicos é que as pessoas procurem a central de atendimento da Previdência Social, né? Isso, nós temos uma central de atendimento que o número é 135. O de telefone fixo a ligação é gratuita, de telefone celular tem o custo de uma ligação local. E lá ele pode saber, no seu caso concreto, se ele em algum momento perdeu a sua filiação ou se ele está ainda filiado de maneira ininterrupta. Certo. A gente já está aqui chegando perto do fim do nosso bate-papo aqui. Vou fazer aqui as últimas perguntas. Fábio, a Elisângela Porto, ela disse que fez o MEI, mas não sabe como e onde pagar. Acho que é uma oportunidade importante da gente reforçar que quem é MEI não recebe mais o carnê ou o DAS na sua casa, né? Vamos dar essa orientação de como pagar. Vamos cuidar da natureza aí, né? Receber o carnê em casa, papel, né? Não, eu acho que o Portal do Empreendedor dá essa facilidade para que você possa imprimir e ir numa rede conveniada. Importante ressaltar também a questão que você pode fazer o agendamento automático do seu pagamento mensal. Você pode fazer o pagamento online também, direto dentro do Portal do Empreendedor. Então, são essas facilidades que o portal tem. E aí, carece lembrar, portaldoempreendedor.gov.br. Você acessa o portal e pode fazer a impressão e uma rede bancária e fazer o pagamento. Então, é super simples. Agora, eu não sei se, como você falou que está terminando, eu só queria fazer um ponto aqui que eu acho que não teve nenhuma pergunta, mas que eu acho que é fundamental para o dia a dia e para a sustentabilidade de você que é MEI. Fica à vontade. Com relação à questão de crédito. Às vezes você precisa de um recurso de capital de giro, às vezes você precisa de um recurso para você comprar matéria-prima, né? Às vezes você... Era a próxima. Poxa, era a última, então já vou emendamos. bater a carteira sua aí, né? É a dúvida do Matheus Brandão. Ele diz o seguinte, tá. como MEI, posso fazer empréstimo pela empresa? Pronto, já seguimos respondendo a dúvida do Matheus. Pô, muito bom, olha só. É fundamental essa questão, porque o programa, eu acho que tem uma coisa que é importante, essa questão da cidadania empresarial. Você ter a sua atividade de empreender, você se tornar uma empresa, eu acho que isso é interessante. E faz valer essa questão de você ser empresário. Eu acho que isso é fundamental no seu relacionamento com os bancos. Porque quando você vai a uma instituição financeira e você precisa de um capital de giro para comprar a sua matéria-prima da sua atividade, ou você precisa comprar uma máquina, um equipamento, que você vai buscar uma linha de investimento, é fundamental que você busque como CNPJ. Por quê? Porque as linhas de crédito para empresas, elas são têm custos melhores do que para pessoa física. Então, o que acontece? Às vezes você precisa de um recurso pela sua necessidade, você busca uma rede bancária e você opta por uma linha para pessoa física, que ela é muito mais cara. Quer dizer, hoje você paga a linha de pessoa física 3%, 4%, enquanto você poderia estar buscando um capital de giro ou uma linha de investimento com o seu CNPJ num custo muito mais barato. Então, assim, você pode sim tomar crédito como o seu CNPJ, você pode abrir a sua conta na instituição financeira como empresa e faça valer esse direito seu aí. E o programa tem muito isso, né? Fazer valer essa questão da dignidade humana, de você ter essa cidadania, de você ser empresário. E você é empresário, não é porque você é um MEI, porque o nome microempreendedor não quer dizer que você seja esse micro aí, não. Você é empresário e o banco enxerga o empresário de uma forma também diferente como da pessoa física, entendeu? Então, assim, as avaliações de risco do banco, elas olham essa questão de ser empresa, quer dizer, de você... da sua movimentação. Então, busque o crédito, sim, como pessoa jurídica, que é fundamental e é mais barato, tá? Certo. Felipe, a Marise Batista, ela pergunta, se eu deixar de trabalhar e continuar contribuindo como MEI e pagando a taxa da prefeitura, terá algum problema? Não está claro se é deixar de trabalhar como MEI ou deixar de trabalhar em outra atividade. Como o Gustavo falou, se ela tiver o registro do MEI ativo, a contribuição é devida todo mês. Então, ela pode fazer seu recolhimento mensal, pagar a guia mensal do MEI, independente se naquele mês ela exerceu atividade ou não, ela deve fazer o recolhimento. Essa é uma dúvida frequente. As pessoas falam, mas eu nunca usei, eu nunca emiti nota fiscal. Ainda assim, a contribuição mensal do DAS está no CNPJ desse MEI, né? Exatamente, ela é devida em todos os meses em que o MEI estiver ativo. Certo.
Gustavo, o Humberto Santos, ele quer saber se o MEI pode mudar o CPF do responsável, ou seja, trocar de responsabilidade e continuar com o mesmo CNPJ. É possível? Ele faz o registro no nome dele, ele está perguntando se ele pode trocar, se ele pode dar o MEI dele para outra pessoa. O próprio MEI a própria definição do MEI, ela já é clara que é microempreendedor individual. É a personalidade do CNPJ, então ele não pode. E o nome, as pessoas às vezes perguntam, mas eu não posso trocar minha razão social? Não pode, né? É sempre o nome completo com o CPF na frente, né? E essa é uma pergunta interessante, porque ela é bem recorrente aqui, se pode passar para outra pessoa e tal. E por último, a Raquel Rosenberg quer saber se pode abrir MEI com o nome sujo e processo na justiça. Bom, aí a gente tem que analisar o caso, porque se o CPF não estiver na situação regular, ela não vai conseguir abrir o CNPJ. Agora, pode acontecer de ela estar com o nome sujo, mas o CPF na situação regular. Aí ela consegue abrir o CNPJ, o MEI. Certo. Tem mais alguma informação, algum aviso, dica que vocês gostariam de deixar? Eu tenho um. É a questão de que fique alerta com relação... A gente tem recebido algumas notícias de municípios que estão querendo cobrar algumas taxas indevidas do MEI. Eu acho que a lei complementar ela é bem clara com relação à redução a zero de algumas taxas e impostos, enfim, que tem específico, menciona no artigo, acho que é o artigo 3º, parágrafo 4º, que menciona essa questão da redução a zero de taxas. Então, assim, comunique. Não tem que fazer com que o seu município faça o cumprimento legal do que está previsto na Lei Complementar 123 de redução a zero dessas taxas aí para o microempreendedor individual. Acho que isso é importante ressaltar. Certo. O MEI que por acaso esteja sendo cobrado de uma taxa indevida como essa que você citou. Isso. Quais são os canais que ele pode denunciar essa cobrança, que ele pode conversar sobre isso? A gente tem recebido isso até por conta da rede Sebrae, né? Porque como o Sebrae acaba que está muito próximo do microempreendedor, acaba que a gente tem essas notícias de cobranças indevidas de taxa. Mas, assim, abre canais formais do governo de ouvidoria, mencione isso aí. Agora, o mais importante é esse movimento no seu município. Fazer valer o cumprimento. Porque o importante da lei complementar, que eu acho que foi um grande ganho, e aí eu falo em nome das 3 esferas de governo, que a lei ela foi muito transversal e foi muito bom para o microempreendedor e para a pequena empresa de uma forma geral. Que ela estabelece para que União, estados e municípios e o Distrito Federal cumpre o tratamento favorecido e diferenciado para a micro e pequena empresa. Uhum. E o MEI, está claro na lei também que o MEI é uma categoria de microempresa e que reduz a zero isso aí. Então, é bater na porta mesmo da Câmara de Vereadores, bater na porta da Prefeitura ou do órgão que está querendo cobrar e dizer o seguinte, olha, tem uma lei complementar que nos dá esse direito, que me resguarda a redução a zero e fazer esse movimento no seu município, porque daqui também acaba que o Pacto Federativo não nos permite essa aspas, fiscalização com relação a isso, né? Então, assim, mas a lei é clara, porque ela faz com que os 3 entes da federação possam fazer, ou tem que dar esse tratamento favorecido e diferenciado. Então, assim, faça esse movimento no seu município, não pague essas taxas indevidas que a lei permite que tem que ser reduzidas a zero, que eu acho que isso é fundamental e nos ajuda. A informação é sempre o mais importante, né? Porque as leis municipais e estaduais, elas não podem se sobrepor a essa lei, que é uma lei federal, né? A lei complementar. A gente já teve esse ganho, não é nenhuma lei ordinária, a gente tem uma lei complementar, a gente tem que fazer valer isso aí. A duro custos, os aperfeiçoamentos que essa lei vem tendo nos últimos anos, quer dizer, quase anualmente a lei complementar ela tem um aperfeiçoamento e cada vez mais nós do governo, tanto do governo federal aqui como dos estados e municípios, a gente busca esse aperfeiçoamento para melhorar o ambiente de negócio do empreendedor.
Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer valer. Isso tem previsão legal, é só fazer valer o cumprimento e a implementação da lei. Ponto. Eu acho que se a gente conseguir isso, a gente vai dar um pouco mais de tranquilidade para vocês, enquanto empreendedores, exercer a sua atividade sem pensar em obrigações acessórias, em outras obrigações que não as que você já tem, que são as legais, e a sua atividade mesmo para você fazer e para que você possa ganhar dinheiro com isso, que é isso que a gente quer, que você, ao final desse processo, você ganhe dinheiro como empreendedor. E deixe de ser MEI, Sem essa dúvida, migração para a é isso aí. microempresa. Já tem até o crescer sem medo, né? Não é? Quer dizer, Bom, antes da gente encerrar, eu quero deixar 2 avisos importantes. Assim, reforçar mais uma vez que o portal oficial do MEI é o portaldoempreendedor.gov.br, onde a formalização é feita online e de forma gratuita. Todos os serviços desse portal também são gratuitos e qualquer dúvida, a Rede Sebrae, o Fale Conosco do próprio portal, o Fale Conosco do Simples Nacional, são canais que estão disponíveis para atender vocês. E o outro recado é que para que você participe das atividades da Semana do MEI, que estão sendo realizadas aí em todo o país. Para saber sobre a programação da sua cidade, nessa sexta-feira e até no sábado, você pode acessar o nosso portal, que é sebrae.com.br/Semana do MEI, é a página especial do evento, ou ligar na nossa central de relacionamento, 0800 570 0800. E a gente quer agradecer aqui mais uma vez a disponibilidade e a participação do Fábio Silva, que é diretor da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, o Felipe Leite, que é especialista da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, e o Gustavo Andrade, que é auditor fiscal da Receita Federal. Nós agradecemos muito a presença de vocês aqui e a gente encerra aqui mais esse Facebook Live. Até a próxima.